Imagine que você tem cerca de 180 mil reais na mão e está procurando um carro para comprar só para você se divertir e tirar onda por aí. Poucos carros nessa faixa de preço têm essa proposta de colocar diversão acima de tudo, mas o Mini Cooper Cabrio S é um deles, assim como o Honda Civic SI e o BMW X2 também. E é por isso que a gente vai minimamente tentar comparar esses três carros que são completamente diferentes, só para você ter uma ideia do que você poderia comprar com esse preço de 0 km, que tem essa proposta aí de colocar emoção na frente da razão. E de quebra, a gente também vai dar o nosso veredito sobre a compra do Mini Cooper Cabrio S, que a gente já avaliou aqui no canal da KBB Brasil. Então aproveita e já se inscreve aqui, aperta nesse botãozinho vermelho para você não perder nenhum conteúdo nosso. O Mini Cooper Cabrio S parte de R$ 182.990. Ele não tem concorrente direto no mercado, por isso que a gente decidiu buscar carros com uma proposta mais emocional, acima da racional, como a gente falou no começo. E nessa nossa proximidade com a faixa de preço desse Mini Cooper Cabrio, a gente tem o Honda Civic SI, que custa R$ 164.990, e o BMW X2 na versão de entrada, a S-Drive 18i, que custa R$ 191.950, são as faixas mais ou menos parecidas aí de preço. Agora, se você quiser saber quanto realmente estão vendendo todos esses carros no mercado, você pode acessar os links que estão aqui embaixo, é facinho, só você clicar para você cair lá na página de preços de cada um deles em kbb.com.br, no seu smartphone, computador ou qualquer outro lugar que você acessa a internet. A versão S do Mini Cabrio é equipada com um motor 2.0 turbo de 192 cavalos e 28,5 kg de torque, trabalhando com câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. Primeiro, a gente vai comparar essa ficha técnica com a do Civic SI, que está aparecendo aí na sua tela também. No caso do SI, ele tem um motor 1.5 turbo de 208 cavalos e 26,5 kg de torque, mas trabalhando com câmbio manual de 6 marchas, não é automático. Ou seja, já são escolas bem diferentes, no quesito esportividade que esses dois têm a oferecer, com a vantagem do Civic ser um pouco mais potente, mas o Mini também tem um tequinho a mais de torque. A direção do Mini é eletro-hidráulica, enquanto a do Civic é um pouco mais moderna, porque já é assistência totalmente elétrica, mas ambos têm tração dianteira. E eles pesam quase a mesma coisa, 1.315 kg tem o Mini, 1.321 o Civic, o que resulta aí numa relação entre peso e potência bastante parecida entre os dois. Só que o Civic tem uma ligeira vantagem, são 6,3 kg por cavalo de relação entre peso e potência no Honda. Outro quesito que eles praticamente empatam é o consumo, você está vendo os números aí embaixo na tela, os dois são praticamente idênticos nesse aspecto e só aceitam gasolina também. Tanto o Mini quanto o SI têm bancos traseiros meramente decorativos, embora o SI seja maior na distância entre eixos, mas é igualmente impraticável colocar um adulto lá no banco de trás do SI, como é aqui no Mini. Mas o SI leva vantagem por ter um porta-malas já mais utilizável, são 334 litros contra 215 aqui do Mini. O BMW X2 é um primo do Mini Cooper, porque eles são feitos na mesma plataforma, o KL2. Só que nesse preço, nessa versão de entrada, o X2 tem um motor menor, é um 1.5 turbo de 3 cilindros, que gera 136 cavalos e 22 kg de torque, o que é consideravelmente menos do que um Mini. Além disso, o X2 ele é bem mais pesado que o Mini Cabrio também, são 1.593 kg, como vocês podem ver aí na ficha técnica, o que dá uma relação de 11,7 kg por cavalo no X2, já é uma diferença bastante razoável em relação ao Mini. Ou seja, embora o X2 também tenha essa mesma proposta de ser um carro divertido, de ter um porte menor, tem uma dirigibilidade inclusive parecida com a da Mini pelo fato deles compartilharem plataforma, o desempenho realmente fica bastante atrás no X2. Porém, apesar de não ser tão espaçoso quanto o X1, nesse caso o X2 consegue ser um carro mais divertido, mas também um pouco mais utilitário, já que ele é um crossover, são 2,67 metros de distância entre eixos e dá para levar adultos atrás, e também tem 370 litros de porta-malas, ou seja, ele é um pouco mais versátil que o Mini.
E o X2 é flex, mas mesmo ele tendo um motor menor e sendo menos potente, ele não é tão econômico quanto o Mini a gasolina, como você pode comparar nos números aí embaixo. Em relação ao que esses três carros têm para oferecer de equipamentos de série nessas versões que a gente está vendo, todos eles vêm muito bem equipados. Eles têm 6 airbags, controle de estabilidade, faróis de LED, DRL, faróis de neblina, câmeras de ré, piloto automático, ar-condicionado de 2 zonas e central multimídia touch com CarPlay, pelo menos, o Civic SI tem Android Auto, e sensor de luz, chave presencial e partida por botão. Isso tudo que está aparecendo aí na tela é o que todo mundo tem. O Mini Cabrio acaba se destacando dos três por ter farol alto automático, lanternas de neblina e head-up display de série nessa versão. Isso tudo só ele tem. Mas ainda dá para destacar o sensor traseiro, que ele e o X2 trazem de série. De exclusivo, o X2 tem um assistente de estacionamento automático, os ajustes elétricos do banco do motorista e as rodas de 19 polegadas. São as maiores rodas aqui desses três. O Civic SI fica devendo os sensores, mas é o único que tem detector de ponto cego, pelo menos do lado direito, um painel digital de 7 polegadas e a central multimídia com Android Auto que eu já falei e um teto solar de série também. Bom, você viu aí que é difícil comparar um Mini Cooper Cabrio S com qualquer outro carro. A gente tentou aproximar o Civic SI e o X2 numa faixa de preço aí razoavelmente similar, mas os três têm propostas e filosofias completamente distintas, então é difícil comparar diretamente cada um deles, mas a gente deu o nosso melhor aqui para mostrar as opções que você tem por essa faixa de preço. Mas falando especificamente aqui do Mini Cooper Cabrio S, se você quiser um conversível, vai ser difícil você fugir dele porque ele é o conversível mais barato do Brasil como 0 km, e nessa versão S aqui ele já vem muito bem equipado e com uma ficha técnica bastante interessante aí, até mesmo vendo o que a gente tem de outras opções nessa faixa de preço. Então, entre você ter atenção, considerar e comprar, você deve sim considerar muito ter um Mini Cooper Cabrio S, porque ele é a opção mais em conta aí, e nessa versão ele fica ainda mais legal com esse motor 2.0 turbo de 192 cavalos. Só fica devendo aí algum equipamento ou outro de condução semi-autônoma, assistência ao motorista, mas ele já vem muito bem equipado de série. Bom, esse foi o nosso veredito, mas responde aqui pra gente qual desses carros você gostaria de ter, ou se você queria mesmo fazer parte desse seleto grupo de cerca de 130 consumidores que já compraram um Mini Cooper Cabrio, pelo menos até agosto de 2019, ou se você teria um SI, um X2, qualquer outro carro, deixa aqui nos comentários qual seria a sua opção para ter por 180 mil reais para você se divertir e tirar onda por aí. Mas antes de você sair desse vídeo, deixa aqui o seu like e a sua inscrição também no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Valeu!